Boa noite a todos, irmãos e irmãs da UD Partenon. Mais um momento de reflexões sobre o projeto Palestras Curtas, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Iniciamos então sobre a vida futura. E nós nos remetemos de imediato ao Evangelho de João, onde o evangelista nos informa: na quinta-feira à noite, após a última ceia, Jesus foi preso pelos judeus e levado a Pôncio Pilatos, que era o governador romano da Judéia, na sexta-feira pela manhã. Então Pilatos perguntou àquele homem: és o rei dos judeus? Porque haviam levado o mestre até ele, dizendo que ele era perigoso para o império e que atentava contra a ordem. Jesus então respondeu: tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Então, na sua fragilidade, aquele quase condenado se apresentava forte, imbatível. Mesmo amarrado, ele estava livre, fora espancado, mas estava indiferente àquele suplício. Após ser coroado de espinhos, ele continuava numa posição nobre, muito distante das questões menores e miseráveis. Então, Pilatos repete a pergunta: és rei? Porque ele desejava saber. Aquele homem havia sido apresentado como muito perigoso. E a sua resposta não deixava dúvidas ao afirmar que o seu reino não é deste mundo. Sinceridade, desinteresse pelas mentiras da terra. Então Jesus, profundamente livre no íntimo, vai dizer: se o meu reino fosse deste mundo, eu não seria preso pelos da minha raça e entregue a ti. Nasci neste mundo para dar testemunho da verdade, mas por enquanto ele não é aqui. Com essas frases, claramente o Rabi se refere à vida futura, que ele apresentou em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como deve ser o objeto das principais preocupações do homem na terra. Só a vida espiritual justifica as diferenças da vida na terra e se mostra de acordo com a justiça divina. E Allan Kardec então coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo com o título: meu reino não é deste mundo. Então a vida futura é o delineamento essencial do ministério do Mestre, em razão da consciência da vida espiritual. A trajetória de Jesus, ela foi pautada na certeza da vida espiritual, aquela vida que aguarda todos nós por ser fundamental na constituição das ideias e das perspectivas da vida. Então o apostolado do Mestre fixava-se no ser espiritual, que precisava se despojar dos condicionamentos, desimpregnar-se do trânsito corporal, para que aprendesse e tivesse condições de alçar voos mais altos. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria para a humanidade em todas as vidas, porque é preciso um esforço onde vamos nos erguer do nosso primarismo
numa luta constante com os desafios, tentando a transformação moral, conquistando as mais apuradas percepções psíquicas. Essa meta a ser alcançada justifica todas as situações de desafios existenciais, porque explica a justiça divina diante dos acontecimentos humanos. Então Jesus vem para derrubar as barreiras que separam o espírito da pátria espiritual. E quando nós superamos em cada um dos desafios, no patamar onde estamos transitando, nós encontramos maior realização interior. Para os homens do seu tempo, as compensações eram imediatas, porque não havia realmente preocupação com o mundo real, com a face espiritual profunda. Porque os homens da época de Jesus contentavam-se com as suas ambições terrestres. Devido a esse limite de entendimento, Jesus evitou aprofundar as lições que libertavam, oferecendo o essencial, sintetizando no amor sobre todos os aspectos, preparando a chegada de uma futura nova era. Então, o ponto central dos ensinamentos do Cristo e um dos princípios básicos da doutrina espírita é sim a vida espiritual. Porque vai nos mostrar a vida continua em outras dimensões, porque é projeto divino de evolução para todas as humanidades. Para isso nós precisamos modificar para melhor a nossa conduta moral. Quando o mestre falava em a cada um segundo suas obras, ele nos apresentava a justiça divina distributiva, dizendo: não há privilegiados nem deserdados. Então o nosso futuro espiritual, ele é formatado a todo momento, a toda hora, a todo dia, pela prática da caridade, pelo estudo perseverante, prolongado, orientado pelo exemplo do Mestre. Com a doutrina espírita, a vida espiritual deixa de ser uma hipótese e torna-se uma realidade, porque encontramos o intercâmbio entre os dois planos da vida pela mediunidade, mostrando-nos as condições, felizes ou não, dos espíritos que lá estão, de acordo com os seus atos. Em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, nós temos mensagens inúmeras de espíritos nas mais variadas condições mentais. Compreendemos então que a nossa estadia na Terra ela é passageira, é temporária. Nós precisamos manter a calma e a paz para tornarmos a nossa breve passagem mais fácil e também menos amarga. Então, quando nós temos a ideia nítida e precisa da vida espiritual, nós possuímos confiança inabalável, é a fé raciocinada. Confiança no futuro, muda completamente a visão sobre a vida, porque encontramos grandes benefícios para todos nós. Quando pensamos na infinita vida espiritual, a reencarnação é apenas e somente uma rápida e curta passagem pelo planeta onde nós enfrentamos e vencemos os desafios que vamos encontrando na nossa caminhada vitoriosa. Mas é preciso paciência, porque os desafios sendo temporários, as horas mais felizes serão seguidoras da nossa vitória. O desencarne não nos assusta, porque não é a porta de entrada do aniquilamento, mas é a porta da libertação de nós mesmos, nos possibilitando encontrar lugares de felicidade e paz. Quando nós duvidamos da vida verdadeira, nós concentramos todos os nossos pensamentos e planos na Terra, porque estamos inseguros do futuro
e nos dedicamos inteiramente ao presente, acreditando que os bens mais preciosos são os materiais. Então, para alcançá-los, não vacilamos, não admitimos obstáculos e fazemos tudo para conseguir. Uma decepção, um engano, uma ambição insatisfeita são tormentos que vão transformar nossa vida numa verdadeira tortura de todos os instantes, tornando-nos mais infelizes. Então nós temos por missão trabalhar pelo melhoramento da terra. E o sentimento de uma vida melhor está no íntimo de cada um de nós, na vaga lembrança do que sabemos, do que vivenciamos antes no mundo espiritual, porque o objetivo da humanidade é seguir para Deus. E para atingir esse desiderato, nós precisamos de amor, justiça e caridade. Somos como os filhos pródigos da parábola. Então, a consequência da vida espiritual é a responsabilidade de nossos atos. E isso não vem por aparências exteriores. É obra de tempo, de aprimoramento, de ordem, de esforço, de aplicação aos projetos divinos, com um trabalho metódico e harmônico, agindo e vivendo no bem com equilíbrio para vencer-se a si mesmo. E a doutrina espírita vem então completar nesse ponto, como em vários outros, os ensinos de Jesus, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para compreenderem a verdade, embora ainda consideravelmente distantes da sublimação necessária. Na casa do Pai, segundo o Mestre, a única diferença é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Joana de Ângeles vai nos dizer, quando Jesus falava, o meu reino ainda não é aqui, ela vai dizer, no entanto, aqui encontramos os meios de auxílio, os remédios raros e preciosos, mas importantíssimos, para que nos liberemos das angústias, agora sem amarras morais, passando o sofrimento a ser recordação feliz, porque nos proporcionou e nos beneficiou, fazendo-nos dominar nossas paixões, tendo êxito, vencendo-nos e encontrando a paz na vida verdadeira, na pátria espiritual. Essa é a mensagem para a reflexão da noite. Agradecemos a oportunidade, fiquemos em paz, boa noite, obrigado.